Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima. E eu quero dar sequência no último vídeo, no qual a gente falou sobre movimento harmônico simples. Só que lá a gente se manteve, né, apenas nos gráficos, né, e não fez nenhum GIF, tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês como é que ficam esses GIFs considerando o movimento harmônico simples, tá? Então eu vou começar aqui definindo a amplitude do movimento, frequência, a fase inicial, o período, a frequência angular, para facilitar melhor a escrita da função horária. Então a posição da partícula vai ser dada por isso aqui. Pronto. E aí, só para a gente tirar a prova de que a gente está descrevendo o movimento harmônico simples, vou fazer o gráfico aqui, repetir o gráfico do último vídeo. Tempo de 0 a t, tá? Para descrever a oscilação em um período inteiro, tá? Então tá aqui esse aqui é a oscilação em um período. Ok, então para fazer o GIF a gente vai fazer o seguinte, né? Draw, tá? File name, vou colocar MHS, tá? Terminal, animated GIF. Aí a lista de gráficos, né, de figuras, tá? GR2D, XRange, vou colocar -xm até xm para abranger inteiramente a amplitude, né? Point type set, point size 2, e aí points x de t, 0 para o y, né? Então a gente vai fazer a partícula movendo sobre o eixo x, tá? Fecha aqui o GR2D e aí coloca o intervalo de tempo para o make list, tá? Então t de 0 ao período, tá? Então t maiúsculo. E o intervalo, nesse caso eu quero fazer um GIF com 100 quadros, então t maiúsculo dividido por 100, tá? E aí cifrão, pronto, tá? E aí aqui tá a pasta onde está o código, né? Quando eu rodar aqui, se der tudo certo, vai aparecer o GIF aqui. Pronto, então apareceu o GIF, né? Vamos ver como é que fica esse GIF, tá? Então tá aí o GIF do movimento harmônico simples, tá? Alguns ajustes eu acho interessante fazer. Primeiro, uma coisa, como esse movimento é só movimento no eixo X, eu acho um pouquinho de desperdício de espaço fazer o quadro muito grande na vertical, tá? Então a gente pode diminuir esse tamanho, tá? Eu não lembro se eu falei, tá? Mas isso pode ser feito com esse comando aqui, dimensions, tá? E aí nesse caso aí existe um padrão que o software adota, né? Mas eu vou vou tentar fazer um GIF mais curtinho na vertical, né? Então vai ficar mais longo na horizontal. Então eu vou fazer 600 por 200, tá? Então a primeira entrada aqui se refere à dimensão na horizontal, a segunda dimensão na vertical, tá? Pronto, feito isso, o nosso GIF vai ajustar para ficar um GIF mais curtinho, tá? Então essa é a oscilação, né? É bem interessante ver, né, como é que em vez de ficar mostrando só graficamente, a gente pode usar isso aí para mostrar para os estudantes realmente como acontece essa oscilação. Mas uma das coisas que a gente pode fazer para ficar mais interessante é colocar os vetores, né? Mostrar o vetor velocidade, vetor aceleração, para ver como fica, tá? Então, para o vetor velocidade, eu vou colocar aqui, vou definir o vetor a partir do vetor posição, tá?
Então vt é a derivada de x de t em relação a t. Tá? Então esse é o vetor velocidade. E para fazer essa animação, eu vou copiar aqui tudo de novo, não vou escrever tudo do zero, tá? Mas eu quero fazer uma coisa a mais aqui. Primeiro, quando eu colocar só de menos xm a xm, o vetor velocidade ele acaba ficando além do quadro, tá? Então eu vou definir um x máximo aqui, ó, tá? Que é 1.1 xm, um pouquinho maior do que a amplitude, tá? Para a gente ter espaço de mostrar o vetor velocidade. Então aqui eu vou ficar de menos x máximo a mais x máximo, tá? E além do points agora eu vou colocar, né, o vetor, tá? Então o vetor velocidade, né, eu vou colocar aqui com a cor vermelha, tá? Vou colocar head length igual a 0.05, tá? E vou colocar vector, né? X de t, 0, para que o vetor comece onde está a partícula, e v de t, 0, tá? Eu vou fazer mais um ajuste, mas antes de fazer esse ajuste, eu quero mostrar para vocês como é que fica o GIF se eu não fizer o ajuste no tamanho do vetor, tá? Então vou, x máximo, igual não, desculpem, aqui é 2 pontos, pronto, gerou o GIF, tá? Então bora ver aqui como é que ficou o GIF com a velocidade, né? Então uma coisa que vocês veem é que a velocidade, o vetor fica muito grande, tá? Então para resolver isso, eu vou colocar um pequeno ajuste aqui, eu vou dividir o tamanho do vetor, que é essa segunda entrada do quadro, tá? Por 5 vezes xm vezes w, tá? Então eu estou colocando isso aqui para o vetor ficar menor, né? E ficar ajustável também a frequência, quando eu mudar a frequência e quando eu mudar a amplitude, tá? Então feito isso, vamos ver o novo GIF. Então olha só como é que fica, né? Agora sim o vetor velocidade ele fica dentro do quadro, né? E aí a gente percebe, a gente viu graficamente, né, que a velocidade ela tem um comportamento oposto da posição, né? Então quando a posição é máxima a velocidade se anula, quando a posição é zero a velocidade é máxima. E isso é visto agora no GIF por meio desse vetor aí, tá? Se a gente mudar aqui a frequência, né, ou a amplitude, né? Então eu vou colocar a frequência aqui, por exemplo, 2, colocar 0.5 aqui, colocar uma amplitude de 2, tá? Pronto. Vamos já redefinir a velocidade aqui, já que a gente mudou os valores, né? Mudando aqui, vamos ver como é que fica o novo GIF. Então olha só como é que está o novo GIF, né? Então o vetor velocidade ficou dessa forma, tá? De repente, talvez esse fator não seja interessante para vocês, dependendo do valor que vocês vão usar. Aí vocês têm que procurar aí o melhor fator, tá? Vamos colocar aqui agora o contrário. Vamos colocar uma amplitude de 0.5 e uma frequência de 2, tá? Vamos agora redefinir a velocidade e gerar o GIF novamente, tá? Fechar aqui, abrir o GIF de novo. Olha agora como fica, tá? Então talvez aí o que seja interessante também é fazer um head length que dependa da amplitude, tá? Porque agora ele ficou, a pontinha do vetor ficou muito grande. Mas ainda assim, o vetor velocidade ele está dentro do quadro, tá? Ok, vamos voltar para aquele padrão, né? Xm igual a 1, f igual a 1, tá? E agora eu quero mostrar para vocês como é que fica quando a gente põe o vetor aceleração, tá? Então só mostrando aqui, ó, que eu já voltei para frequência igual a 1, amplitude igual a 1, tá? Vamos colocar agora a aceleração. Tá? A aceleração a gente vai colocar como a derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? Então tá aí a aceleração, tá? E para fazer o GIF, né? Vou copiar aqui.
vou colar, tá? Tudo exatamente como estava antes. E agora eu vou mudar aqui, ó, só aqui, né? Onde estava velocidade, agora eu vou colocar aceleração, tá? E também vou mudar esse ajuste aqui, né? E aí, para quem já sabe da aceleração, a aceleração ela vem acompanhada de um xm ômega ao quadrado, tá? Então eu vou colocar ômega ao quadrado aqui para dividir e vou deixar esse fator de 5 aqui também, para que o valor máximo da aceleração seja menor do que 1, tá? Então vamos gerar o GIF. Olha aí o GIF, tá? Então, diferente da velocidade, né? A aceleração ela tem um comportamento que né, proporcional à força elástica. Então, quanto mais longe do ponto de relaxamento, né, maior é essa aceleração, tá bom? Isso aí, falando de força elástica, lembrando que o movimento circular, uma das formas dele acontecer é você colocar uma partícula em uma mola ideal, né, sem atrito, tá? A partícula desconsiderando o atrito, tá? Então olha só que interessante que fica a aceleração, né? No ponto máximo, na amplitude, a aceleração assume, a intensidade da aceleração é máxima, né? E quando a partícula passa pela origem, a aceleração se anula, né? Muda de sinal. E para ficar, né, para ficar mais interessante ainda, eu vou fazer um caso em que eu coloco junto, né, a velocidade e a aceleração, tá? Velocidade e aceleração. Aí eu vou copiar aqui, tá? Não vou precisar escrever tudo de novo. E vou adicionar agora um vetor que é o vetor velocidade, tá? E aí a gente pode comparar o comportamento desses dois vetores, tá? Então aqui eu vou colocar color. Primeiro eu vou colocar aqui, né? Porque agora eu vou ter dois vetores. Então eu vou colocar uma legenda para diferenciar os dois, tá? E a cor também tem que ser diferente. Então eu vou colocar color green. Esse head length tem que vir para cá para cima, tá? Porque ele tem que ser colocado aí antes do primeiro vetor, porque senão ele só vai ser esse tamanho no segundo vetor, tá? Aqui então vai ser V, né? V, e em vez de ômega ao quadrado eu vou colocar só ômega aqui, pronto. E vou também colocar aqui, antes do vetor aceleração, eu vou colocar aqui aceleração, tá? Pronto. E aí com isso eu vou ter o vetor velocidade em verde, o vetor aceleração em vermelho, tá? Vamos compilar, torcer para que dê certo. Opa, tem alguma coisinha aqui. Aqui eu esqueci de fechar o vetor aqui. Vetor velocidade. Aqui, esse aqui tá, aparentemente está correto. Vamos de novo. Alguma coisa não foi reconhecida aqui. Um ponto. Tá. Aqui. Pronto. Aqui. Agora sim. Eu fechei o vetor no lugar errado. Vamos de novo. Agora sim. Tá? Então rodou. Vamos ver como é que fica o nosso GIF final. Olha só que interessante, né? Tá? O vetor verde, o vetor velocidade. E o vetor vermelho, o vetor aceleração, tá? E aí a gente vê aí que eles ficam meio que se alternando, tá? E claro, ora eles estão no mesmo sentido, ora eles estão em sentidos opostos, tá? Bem, era isso que eu queria ver no vídeo de hoje, tá? Nos próximos vídeos eu ainda vou falar de movimento harmônico, e eu quero falar dos movimentos envolvendo dissipação, né? Então, o movimento harmônico amortecido, tá? Então, até o próximo.